Graças a Deus por mais esse encontro, este estudo bíblico e por você, da Igreja Quinta do Conde, que se interessa pela Bíblia. Isso demonstra o amor de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13, a parte final eu quero destacar. A palavra transportou, filho do seu amor, e ainda perguntar, como seguir a Jesus? O filho é objeto deste amor. A natureza do reino mostra exatamente isto. O reino é dado ao filho conforme Salmos, capítulo 2, do verso 7 até o verso 8. A expressão filho do seu amor, aqui no verso 13 de Colossenses capítulo 1, demonstra também em outras partes do Evangelho. Mateus 3, verso 17 é o batismo de Jesus e Deus declarou o amor ao Filho. Capítulo 17 de Mateus, no verso 5, também fala deste amor, quando Deus declara o amor ao Filho, e isso valoriza demais a salvação obtida. É verdade que o amor é a essência do Filho, assim também como é a essência do Pai. E este amor é revelado na missão de Jesus quando ele andou aqui encarnado, o Deus feito homem. O Filho, na expressão, Paulo já quer ensinar ou destacar que não são anjos inferiores ou emanações divinas ou outras entidades que os gnósticos ensinavam a esta igreja em Colossos, mas mostrando a importância e o grau de igualdade entre o Pai e o Filho, Jesus. Colossenses capítulo 2, no verso 18, nós vamos chegar lá para estudar e ver de fato como esta filosofia humana se infiltrava na igreja e quantas outras hoje em dia também não se infiltram na igreja. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Está lá em João capítulo 5, no verso 23. Seguir a Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, o ministério dele era voltado para a nação de Israel. E não é este Jesus que devemos seguir, literalmente. A igreja corpo de Cristo não adora e não segue a Jesus como rei. Nós não temos um rei, um Messias. O rei e o Messias é para uma nação, Israel. Esta era a mensagem do Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça diz assim em Romanos 15, verso 8. Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ele era um judeu ministrando e ensinando a sua nação, proclamando ser rei e mais do que isso, avisando que o reino estava próximo. Agora, devido a Israel ter rejeitado o seu rei, Jesus volta à glória. E agora glorificado, a partir de Atos capítulo 9, ele se revela a Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, a quem vai ser revelado o mistério da graça do corpo de Cristo. Assim sendo, nós agora não devemos seguir Jesus na sua humilhação terrena. Um homem que cansava, tinha sede, comia com os pecadores e amava e curava e muitas outras coisas que sabemos e conhecemos. Como Messias de Israel, não devemos mais segui-lo desta forma. Mas, como Paulo revelou nas suas cartas, agora glorificado à direita, sentado à direita de Deus Pai, é o que nós temos que conhecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 1, diz assim: se queremos seguir a Cristo, temos que obedecer esta passagem, sede meus imitadores, como também eu de Cristo Jesus. Transportou, outra palavra que devemos destacar. Metestesten, uma palavra grega, antiga, que quer dizer ser transportado com segurança
deportado como se fosse uma nação inteira. Há um exemplo na segunda carta, no segundo livro de Reis, capítulo 17, no verso 5, que diz exatamente como uma nação inteira era transportada, com segurança. Isso nos revela algo importante do que Cristo faz em nossa vida, em nossas vidas. Esse termo, essa ação do Senhor Jesus como Salvador, nos tira, nos liberta das trevas e nos leva e continua garantindo segurança e proteção até estarmos estabelecidos no seu reino. Parafraseando este versículo de Colossenses 1,13, podemos ter assim: que nos libertou do regime da tirania das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. A qualidade desse reino é o amor, a paz, a alegria. E termino destacando Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a obra de salvação na conversão, continua trabalhando em nossas vidas, em nosso coração. Que Deus nos abençoe.